Na autoridade do nome do Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo, nós abençoamos você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não importa a sua religião, não importa a sua condição social, não importa a sua raça, não importa a sua opção de vida, de sexo, não importa absolutamente nada. Se você é gay, se você é lésbica, se você é uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal, não importa nada disso, porque Deus, quando olha para você, Ele vê em você um ser humano, uma alma carente, uma alma aflita. Você, quando nasceu, você não nasceu dessa forma como está hoje. Vida destruída, fracassada, acabada. Não. Quando você nasceu como todas as crianças, inocente, pura. E Deus vê você como uma alma que, por conta das circunstâncias, tem feito de você uma criatura sofrida. Mas Ele enviou Jesus, a oferta das ofertas, o sacrifício vivo, o dízimo de Deus, para estender a mão para você agora, aqui e neste momento. Então, em nome do Senhor Jesus, seja livre dessas mazelas, dessas aflições, dessas angústias. Seja livre dessa turbulência que envolve a sua vida. Porque em nome do Senhor Jesus, nós temos acesso, ou direito acesso, à presença do Deus Todo-Poderoso, o Eterno Pai. Portanto, em nome do Senhor Jesus, seja livre, seja abençoada a sua vida, a sua casa, o seu trabalho. Em nome do Todo-Poderoso, seja livre, e quem crê diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, antes do pecado acontecer, a vida aqui no mundo era um paraíso. Um paraíso. Não havia, naquela oportunidade, muros, portões, portas. Tudo era aberto. Tudo era livre. Tudo era limpo. Tudo era perfeito. Você vê, por exemplo, para você ter uma ideia melhor sobre o que era o Éden, o jardim do Éden, antes do pecado. Só para você ter uma ideia do que era o paraíso, basta você olhar para uma criança. Quando você vê uma criança, né, no carrinho, né, uma criança sorrindo ou chorando, você avalia o quê? Você avalia a sua inocência. Você vê a sua pureza. E não há quem não aprecie uma criança. Não há. Quem é que odeia uma criança? Quem é que, por acaso, tem críticas a uma criança? Não existe.
a não ser que a pessoa esteja possuída por um espírito imundo, aí sim, ela vai até agredir aquela criança, como existem os pedófilos, como existem os assassinos, as pessoas más que fazem mal às crianças. Mas, em termos gerais, você há de convir que uma criança é a pureza. Ela retrata a pureza. A sua beleza está na sua pureza, na sua inocência. Ela não tem nada de mal, nada de ruim. Tudo nela é perfeitinho. O seu corpo é perfeitinho. Tudo é bonito nela. Por quê? Porque nela não há corrupção, não há maldade, não há pecado. Assim também era o mundo antes do pecado. Então, quando o pecado aconteceu, então aquela criança deixou de ser inocente. Aquela criança deixou de ser pura e tornou-se impura. E tornou-se corrupta, injusta, má. E aí cresceu a humanidade. Aí desenvolveu a humanidade em cima de uma corrupção por conta do pecado original. Então, até acontecer o pecado, não havia a figura do altar. Altar significa Deus, símbolo, representação de Deus na terra. Então não havia figura do altar. Por quê? Porque não havia necessidade de ofertas, não havia necessidade de dízimos, de sacrifícios, e nem havia necessidade da fé, já que o homem tinha comunhão perfeita com Deus. Apenas quando houve o pecado, aí sim, quando o homem deixou de ser inocente, puro, quando ele perdeu a sua beleza original, aí sim, ele já não podia mais ter comunhão com Deus. Não podia mais. Por quê? Porque ele tornou-se corrupto. Ele tornou-se injusto. E como poderia o injusto ou o corrupto conviver com o justo juiz, o perfeito Senhor? Como o impuro poderia conviver com o puro? Como as trevas poderiam conviver com a luz? Como que a água poderia conviver com o óleo? Não há. Não há como misturar as duas coisas. Como o mal poderia conviver com o bem? Não tinha condições. Então houve separação do homem com Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão e sabedoria, o que ele fez? Ele quis dar uma oportunidade de o homem voltar-se para ele, voltar a ter comunhão com ele, voltar a ter intimidade com ele e haver aquela harmonia e paz com Deus. Como que Deus fez? Aí sim, primeiro, Deus instituiu o altar para que, por meio da fé, também instituída naquele momento, o homem pudesse chegar no altar. Mas antes de chegar no altar, antes de chegar-se a Deus, ele teria que sacrificar. Ele teria que pagar as suas
penitências por conta do seu pecado. Ele tinha que se purificar. Mas como purificar o homem? Como que ele poderia se purificar para chegar até Deus? Não tinha como. Então Deus mesmo, providenciou o caminho do sacrifício. Ele sacrificou um animal e o sangue daquele animal foi um tipo, um símbolo do sangue de Jesus Cristo, o Filho dele no futuro. Portanto, Adão e Eva foram perdoados por conta daquele sangue derramado lá no Éden. O Senhor da Glória instituiu a fé, instituiu o altar, para que no altar pudesse ser o sacrifício para pagar o pecado do homem, para justificar o ser humano. Você sabe que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Deus teve que derramar sangue de um animal. Foi a primeira morte que houve na terra. Foi a morte daquele animal. O animal cujo sangue era um tipo do sangue de Jesus. O animal era um tipo, um símbolo de Jesus. Que era o Jesus? Que era o animal? Era oferta de sacrifício. Oferta de sacrifício. Então, começou o ritual do sacrifício, ou os rituais de sacrifício começaram. Por quê? Para que o homem pudesse chegar a Deus, ter comunhão com Deus, ele tinha que ter a sua vida purificada. A criança que agora era corrupta, deixou de ser inocente, deixou de ser pura para ser impura, para se tornar pura outra vez, ela tinha que usar da fé no sacrifício de um animal. Esse animal representava quem? A oferta que Deus, milhares de anos depois, viria trazer ao mundo para salvar a humanidade, que é Jesus. Ora, minha amiga, meu amigo, então você verifica que os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, o altar, a fé, tudo isso aconteceu depois do pecado. Enquanto não havia pecado, não havia portas, não havia portas, não havia parede, não havia separação entre o homem e Deus. Mas quando aconteceu o pecado, o homem foi expulso do jardim do Éden. Ele foi expulso do lugar sagrado, do lugar santo. E Deus então teve que instituir altar, sacrifícios, ofertas, dízimos, fé, para que o homem, através desses elementos, pudesse chegar até Deus novamente. É muito importante você entender isso, para que você retire da sua mente aquela ideia de que dízimos, ofertas e sacrifícios têm a ver com dinheiro. Nada, absolutamente nada. Nada a ver uma coisa com a outra. Quem olha para os dízimos, ofertas ou sacrifícios como dinheiro, como valor monetário, obviamente não tem conhecimento da verdade. É porque é ignorante a respeito do que significa dízimos, ofertas e sacrifícios. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Dinheiro não é oferta, nem sacrifício, nem dízimo. Nem dízimo e oferta e sacrifício são dinheiro. Dinheiro é uma coisa. Dízimos, ofertas e sacrifícios é outra coisa completamente diferente. Jesus foi o dízimo de Deus
para a humanidade. Deus enviou Jesus como o dízimo dele, lhe deu o dízimo, o próprio Deus deu o dízimo, que foi o seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi a oferta dada por Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi o sacrifício vivo, ele tinha que ser sacrificado, ele tinha que ser morto. E os judeus não foram culpados de forma nenhuma pelo sacrifício de Jesus. Negativo. Os judeus fizeram um favor para o cristão ou para o cristianismo quando sacrificaram Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para isso. Jesus veio para morrer, ele veio para ser sacrificado. Ele não veio para viver por toda a eternidade aqui na terra. Não, ele veio para morrer, para ser sacrificado. Se Jesus não fosse sacrificado, então nós não poderíamos ser salvos. Graças a Deus pelos judeus terem sacrificado Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os judeus fizeram o trabalho que tinha que ter sido feito. Se eles não sacrificassem Jesus, quem poderia sacrificá-lo? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vemos assim que dízimos, ofertas e sacrifícios nada mais são do que representações, simbolismos do que verdadeiramente acontece para que a humanidade possa ser salva. A humanidade só pode ser salva por conta da fé no sacrifício do Senhor Jesus. Se a pessoa não tiver fé no sacrifício de Jesus, então ela não vai ter acesso à presença de Deus. Não vai ter de forma nenhuma acesso a Deus. Então é preciso que as pessoas entendam que dízimos, ofertas e sacrifícios são tão sagrados quanto a palavra de Deus. Dízimos, ofertas e sacrifícios são tão sagrados, são tão santos quanto o próprio Deus, porque eles representam Deus. Eles representam Deus. Veja que lá no livro de Jeremias, por favor, você que acompanha esse estudo, procure aí agora na sua Bíblia, se for possível, Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2 e versículo 3. Deus fala assim: então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Quer dizer, Israel era o dízimo de Deus aqui na terra. Dízimo de Deus. Você sabia disso, minha amiga e meu amigo ouvinte? Você sabia disso? Veja que Deus fala no versículo 2, dizendo assim, dizendo em relação a Israel, ele fala: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então, Israel era consagrado ao Senhor. E era as primícias, quer dizer, o dízimo da sua colheita. Quer dizer, Israel, naquela altura, era o dízimo de Deus. Mas representava o dízimo que Deus havia dado ao mundo para salvá-lo, que é Jesus. Jesus foi o dízimo de Deus para nós. Deus nos deu o dízimo para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então,
nós vemos assim, nós vamos entendendo assim, você vai compreendendo agora o porquê, a grandeza, a realeza dos dízimos, ofertas e sacrifícios. E se você, minha amiga, meu amigo, não vê os dízimos, ofertas e sacrifícios como algo sagrado, como coisas sagradas, santas, é porque você ainda não teve a revelação de Deus, revelação da fé. Porque só podem enxergar os dízimos, ofertas e sacrifícios como coisas sagradas, santas, santíssimas, aqueles que tiveram a revelação da fé pelo Espírito Santo. Aonde você coloca o dízimo, oferta e sacrifício? Quando você vai na igreja, aonde você deposita os seus dízimos, ofertas e sacrifícios? Você deposita onde? Você diz, bem, eu deposito no altar, eu coloco no altar. Pois é, o altar representa o quê? O altar representa Deus. Muito bem, você seria capaz de dar a Deus dinheiro? De colocar no altar algo como dinheiro, como ouro, como alguma coisa física? Deus precisa de dinheiro? Deus, por acaso, precisa de ouro, prata? Deus precisa de coisas? Deus é espírito. Como é que ele vai usar dinheiro? Como é que ele vai usar ouro? Então, você verifica, você confere, dada a sua razão, a sua inteligência, que quando você leva os seus dízimos, ofertas e sacrifícios e deposita no altar, você está tomando uma atitude de fé. Uma atitude de fé que os incrédulos não aceitam, que não creem e não fazem. Mas você faz. Então, aquilo que você está depositando nas mãos de Deus não pode ser uma coisa corruptível. Não pode ser algo que, entende, físico. Por quê? Porque aquilo que você está depositando no altar representa a sua vida no altar de Deus. O dízimo representa o seu primeiro amor, a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus. Ele em primeiro lugar. Dízimo significa as primícias da sua colheita. Quer dizer, o seu primeiro amor, sua primeira devoção. Para você entender melhor o dízimo, você vai entender agora legal. Você quer ver? Quando há uma festa de aniversário, existem os doces, etc., mas existe o bolo. O bolo é o principal da festa, não é? Que vai ser consumido. Claro, o aniversariante é o principal. Mas o bolo vai ser dividido entre todos os participantes da festa. Então canta-se parabéns, assopra-se as velhinhas, né? E depois o aniversariante corta o bolo. Então, quando ele corta o bolo, ele tira a primeira fatia, para quem ele dá aquela primeira fatia do bolo? Para quem? Bem, se ele dá para a mãe, é porque ele tem a mãe em primeira consideração, primeiro amor da vida dele. Se ele dá o primeiro pedaço do bolo para o pai é o primeiro na vida dele. Se ele dá o primeiro pedaço de bolo para uma pessoa qualquer, que não seja nem a mãe nem o pai, então porque ele considera aquela pessoa qualquer como primeira na sua vida. Aquele pedacinho de bolo é o dízimo, minha amiga, meu amigo. Significa o dízimo. O dízimo é a expressão do nosso primeiro amor. Quem você ama mais nessa vida? A quem você mais considera neste mundo? Então, essa pessoa, você dá o primeiro pedaço do bolo. Ora, o primeiro pedaço do bolo
significa justamente o dízimo. Dízimo são as primícias da nossa renda. Quando nós damos a Deus, colocamos no altar os dízimos, nós estamos mostrando, reconhecendo que o Senhor é o primeiro em nossas vidas. Por isso, antes de pagar qualquer compromisso, nós separamos primeiros 10% daquilo que Deus nos dá e colocamos no altar, devolvemos no altar. Então, você veja que o dízimo representa algo santo, sagrado, sagradíssimo, porque representa o nosso primeiro amor. Amanhã nós vamos continuar falando sobre esse assunto e eu creio e esteja agora esclarecendo as pessoas por que falamos tanto em dízimos, ofertas e sacrifícios. Amanhã você vai receber mais um pouquinho dessa aula sobre dízimos, ofertas e sacrifícios, para que você tenha consciência do que você está fazendo, para que a sua fé não seja vã, para que a sua fé não seja uma coisa qualquer, como algo emocional, mas tem que ser uma coisa consciente da sua inteligência, do seu intelecto. Nasci, meu pai, por razões financeiras, teve que ir trabalhar em outro estado. Depois de 5 anos, é que a gente foi morar junto novamente, já nesse estado. E lá, a gente cresceu, mas sem esse laço afetivo. Porque ele trabalhava fora e não ia em casa. Por exemplo, eu nunca vi meu pai e a minha mãe darem um abraço, andarem de mão dadas, irem para um passeio, a gente ir junto para um passeio, aquele passeio de família, isso nunca existiu. Os momentos que eu via meu pai brincando, rindo, era com outras pessoas, nunca em casa. Então, festinha da escola, meu pai nunca foi, fazia karatê, tinha campeonatos. Eu várias vezes convidei meu pai para me assistir em campeonatos, ele nunca foi. Uma coisa muito separada, parecia que cada um tinha uma função, era tudo muito individual. Meu pai tinha a função de ganhar o dinheiro, dar o dinheiro para minha mãe fazer as compras, comprar as coisas para dentro de casa, comprar as coisas para os filhos, pronto, era tudo muito burocrático, tudo muito frio. E isso foi até os meus 13 anos, até a pré-adolescência. Então, para mim, ficou muito mais evidente o porquê que tinha esse esfriamento. Que era em razão do meu pai trair a minha mãe. Então, tinha muitas confusões, muitas brigas, que eles escondiam antes, mas depois já não tinha mais como esconder. Então, muitas vezes eu peguei eles brigando, vi eles brigando, discutindo em casa. Para você ter ideia, eu não tenho uma foto dessa família. Pai, mãe e os filhos, eu, minha irmã, não tem essa foto. Essa foto não existe. E aí nessas traições, meu pai chegou, várias vezes eu conhecia alguma dessas mulheres que ele saía, porque ele me levava lá em algumas casas, alguns lugares, então eu conhecia alguma dessas mulheres, até a cidade era pequena, então não tinha como esconder muito. Então isso foi criando mais discussão entre eles, mais brigas, e até que chegou o ponto dele apertar o braço dela numa discussão muito forte. E eu vi aquilo, machucou o braço dela por causa do relógio. Então, ela chorou muito aquele dia. E eu disse para ela, mãe, por que você não vai embora? Vai morar com a avó. E ela falou, se eu tivesse dinheiro, eu ia hoje. Aí foi que eu saí imediatamente para tentar vender o que eu tinha. Videogame, bicicleta, consegui o valor
só da passagem. Só da passagem. Dei para ela. Então vai embora. Pois daqui a gente se dá um jeito. Dá um jeito. Eu já tinha 13 anos, a minha irmã já tinha 17, daqui a gente se vira. E ela então voltou para São Paulo. Então ficou eu, meu pai, a minha irmã. Meu pai até trouxe essa moça, uma delas, para morar com a gente em casa. Lógico, não deu certo, teve confusão entre a gente. E tentou trazer outra, depois ele foi morar na casa de outra mulher. E acabou que a gente foi crescendo assim. Reunião na escola, falava, olha, tem que vir o seu responsável. Eu falei, não, sou eu. Não, mas tem que vir sua mãe. Não, minha mãe não mora mais, está lá em São Paulo. Ah, o seu pai? Não, meu pai pode vir, eu moro sozinho. Então, eu com 13 anos, eu tinha que ser meu responsável na escola. E eu morei assim até os 16 anos, quando voltei a morar com a minha mãe, em outras condições. Porque lá, apesar de ter essa dificuldade familiar, financeiramente, tinha de tudo. Não tinha uma só coisa que a gente queria que não tinha. Então, a situação financeira lá era muito boa. Já aqui com a minha mãe, era completamente o oposto. Minha mãe trabalhando de faxineira, e a gente foi morar A casa era um cômodo. Era no fundo da casa da minha avó, um cômodo, um banheiro. Era ali. Uma casa que foi levantada às pressas. Na verdade, era 2 paredes. Porque emendou a última parede com o muro, levantou 2 paredes e fizeram o telhado. E minha mãe não tinha condição de comprar uma camisa para mim. Então era muito difícil. Teve situações mesmo terríveis. De eu ver minha mãe ir no açougue, não comprava carne por quilo, ela comprava por unidade. Olha, me dá um bife, e aí a gente partia no meio. Era para comprar o pão de manhã. Quantas vezes eu vi minha mãe juntando as moedas. E aí comecei a ir para a escola, fui para a escola. Era outro mundo a escola aqui em São Paulo. Então foi onde, pela primeira vez eu vi as pessoas na escola fumando maconha, cheirando cocaína. Pessoa no meio da aula saía para beber. Eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto. Primeiro eu me afastei. Mas aí sempre, o pessoal, não, você tem que se enturmar. E até as pessoas falam, não, senão você vai ficar aí sozinho. Então, quando eu vi que não tinha como eu voltar para esse estado, então vou ficar aqui mesmo, então vou tentar me enturmar. E eu andava com eles, sempre dizendo, não vou me envolver. Estou com eles, mas eu tenho a cabeça firme, minha cabeça é feita, tenho minha educação, meu pai e minha mãe me deram educação, e não vou me envolver. Mas, com essa ida, minha mãe trabalhando, eu ficando sozinho, na rua, com essas pessoas, foi onde eu comecei também a me envolver com as drogas, com esse mundo das drogas. Porque quando a gente fala droga, não é só o usuário, não é só usar a droga. É muito mais do que isso. Então eu conheci traficantes, conheci donos de ponto de drogas, entrando já na fase adulta, parece que eu tinha crescido naquele meio. Então conheci de tudo, desde assaltante, de traficante, e foi aquilo que passou a ser o meu dia a dia. Então, os sonhos de criança, que era ter essa família feliz, que era ter essa harmonia dentro de casa, já não existia mais. Qualquer coisa agora, aí já era assim, vamos fazer um assalto. Precisa de dinheiro, numa festa, vamos fazer um churrasco, vamos fazer qualquer coisa, vamos fazer um assalto. Eu vislumbrava o meu futuro como sendo um grande traficante. Ou um grande assaltante, fazer aquela coisa, na favela tem muito isso.
Um dia eu vou fazer um assalto que vai mudar essa situação. Porque você chega em casa, como era, eu via minha mãe trabalhar de segunda a segunda, para ganhar uma miséria como faxineira. Então você acaba tendo essa ilusão. Eu vou fazer um grande assalto que vai mudar a situação da minha família. Já traficava, embalava ali, cocaína, maconha, mas eu queria ser grande. Tinha esse sonho. Muitas vezes minha mãe entrava e saía em casa do trabalho e eu não me via. Não me via, porque às vezes que eu ia em casa, às vezes era à tarde para trocar de roupa, às vezes. E ficava praticamente a madrugada toda na rua. Tanto que uma vez ela tentando me ajudar, hoje eu vejo assim, ela disse, olha, você tem que escolher, ou você fica em casa ou você então fica na rua de vez, com esse pessoal. Aí foi onde eu peguei algumas sacolinhas, coloquei roupa e fui para a rua. Falei, então eu prefiro a rua. Bem nessa situação foi onde meu pai voltou a morar com a gente, com a minha mãe. Meu pai voltou a morar com a minha mãe. Foi ele que foi me buscar na rua, me convencer a voltar para casa. Me convenceu a voltar, mas não me convenceu a mudar. Voltei a morar com a minha mãe, com meu pai, então, mas continuava com esse pessoal, continuava naquela vida. Então teve brigas, quando eu tiroteio, confusão. Então eu tive que fugir do bairro que morava por 2 vezes. Fugi mesmo. Tive que morar longe, porque queriam me matar. Uma vez numa dessas confusões, ali mesmo na porta de casa, aí quebraram meu nariz, eu entrei dentro de casa, nariz quebrado, meu pai e minha mãe estavam lá, na cozinha, e eles entraram atrás de mim, arrombaram o portão, estouraram o portão de casa, a minha mãe tremendo muito, num cantinho, num outro canto da sala, eu em outro. Meu pai pegou uma faquinha pequenininha de pão, que eu tinha dentro de casa, e ele tentando de alguma forma ameaçar eles para não entrarem. Eu fiquei 1 ano e pouco fora, voltei, continuou a mesma situação, confusões. Então a gente teve uma confusão com outro rapaz, e no meio da briga teve tiro, então e um dos tiros pegou quase na avó desse rapaz, que estava deitado na cama. Então, mais uma vez eu tive que fugir do bairro que morava. Uma certa vez, minha mãe encontrou balas de pistola na minha gaveta, uma pistola que eu manuseava, uma pistola que tinha, e ela não achou a pistola, mas achou as balas. Ela ficou desesperada. Imagina a mãe fazer uma faxina em casa e encontra bala, encontrou maconha. Então era um desespero para minha mãe, era um desespero total. Eu vivia nesse mundo, nessas amizades, então eu tinha muitas amigas que eram garotas de programa. Então eu fui lá, numa noite, jantar, como qualquer outra noite, que eu fui várias vezes, ia várias vezes, jantar na casa delas. E essa moça, no meio da janta, ela levantou, disse que ia tomar banho, e ela caiu, desmaiada no banheiro. A gente pegou ela e um outro rapaz, estava junto, as outras meninas, a gente pegou ela, colocou na sala, no sofá, e quando a gente foi ver o que estava acontecendo, de repente ela reagiu estranhamente. Mudou a voz, o olho dela estava virado, completamente branco, e olhando fixo para mim, mas com o olho branco, virado. E veio para cima de mim, completamente transtornada, com outra voz, com gestos horríveis. Então aquilo me assustou muito, até que ela voltou, retomou a consciência, a gente levou ela para o hospital, ela ficou muito machucada, porque se debatia muito. E daquela semana, eu comecei a ter reações estranhas. Eu tinha espasmos musculares, de repente. Do nada começou a me dar pânico,
medo. Às vezes eu estava na casa de algumas pessoas e dava medo. Pânico mesmo. Não era um medo qualquer, era um pânico. E eu tinha que ir embora. E eu comecei a ficar opressivo, trancado dentro de casa. Em 15 dias, eu estava completamente depressivo. Passei a tomar os antidepressivos e só piorando. Só piorando. Ter crises de pânico. Um dos dias mais marcantes para mim, nessa época, meu pai e minha mãe já estavam juntos, tiveram o meu irmão, ele tinha um ano de idade, pequeno, mas eu tinha um pânico dele muito grande. Eu não conseguia deixar ele me tocar, e eu não conseguia tocar nele. E um dia eu falei, não, eu tenho que vencer isso. Não é normal, eu tenho que vencer isso. E eu falei, não, minha mãe pediu para me dar banho nele. E eu não consegui fechar a porta do banheiro. Aí eu fui tentar dar banho nele, não consegui. Empurrei ele na parede do banheiro e saí correndo de dentro do banheiro. De medo, uma criança de 1 ano de idade. A minha mãe já vinha à Universal. Minha mãe já vinha há algum tempo buscando por mim, para me tirar dessa criminalidade, dessa marginalidade, dos vícios. E então eu sabia que ela ia. Então eu perguntei para ela. Falei, eu preciso de ajuda. Então ela me convidou para ir. Me convidou para ir no domingo na Universal. E eu fui. E aquele dia para mim foi maravilhoso. Porque eu me lembro perfeitamente desse dia. Onde o bispo chamou para ir na frente do altar. Quem estava pela primeira vez, eu fui. E ele pediu para fechar os olhos. Falou, olha, deixa tudo que está no seu peito, tudo aquilo que está te amargurando, tudo aquilo que está te oprimindo, deixa sair tudo aí agora em forma de lágrimas. Ali eu chorei. Chorei de lavar, encharcar a camiseta. Mas saí dali outra pessoa. E conforme fui fazendo as correntes, então eu fui me libertando. Do primeiro dia que eu cheguei, eu já não usei mais drogas, nunca mais coloquei nenhum tipo de droga na boca, nunca mais coloquei álcool na boca. Começou uma mudança externa. Consegui sair das más amizades, que não é fácil. Consegui abandonar os vícios. Consegui parar com o remédio da depressão. Fui liberto da depressão. Fui curado de todas as enfermidades que eu tinha. Já não tinha mais medo. E aí que eu ouvi falar do Espírito Santo. Que o Espírito Santo era mais do que aquela mudança exterior. Era uma mudança interior. Era a paz e a presença de Deus dentro de mim. E aí era tudo o que eu queria. Falei, se eu tiver o Espírito Santo, a minha vida será completa. Porque eu já tinha saúde, eu já estava livre dos vícios, eu já estava liberto, a minha família já estava unida, eu já estava trabalhando, mas eu queria ser completo. Foi onde eu comecei a fazer os meus votos, para receber o Espírito Santo, não só na Universal, mas eu passei também a buscar em casa, no trabalho. A todos os momentos eu estava conectado com Deus e pedindo, meu Deus, hoje eu quero receber o Espírito Santo. Tudo que era proposto para receber o Espírito Santo eu fazia. Jejum, oração, propósitos, vigílias, tudo que falava, olha, isso vai te aproximar do Espírito Santo. Eu estava dentro. Porque ali eu sabia, era a minha vida completa. Era o complemento que faltava para que então eu pudesse ser feliz para a vida inteira. Era o Espírito Santo. E buscando um dia, então, eu recebi o Espírito Santo. E foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Porque a presença, aquela sensação de que não existia mais ninguém no mundo. Era eu e o Espírito Santo me preenchendo. Parece que eu não cabia dentro de mim. Não existia mais nada, eu não via mais nada, não ouvia mais nada.
só aquela certeza, olha, Deus falando para mim, você agora é meu filho. Eu agora estou dentro de você. Vou colocar em você o meu caráter. Vou colocar em você os meus pensamentos. Eu vou te dirigir. Eu estou à frente da sua vida agora. Então eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava, se eu gritava, eu não sabia nem o que eu fazia. Eu só sabia de uma coisa, agora eu estou completo. Agora eu vou ser feliz para a vida inteira. E realmente tem sido assim até hoje. Depois do batismo com o Espírito Santo, eu então prosperei ainda mais no meu trabalho, muito mais, tive direção, deixei até de ser empregado para abrir meu próprio negócio. Eu conheci a minha esposa, se namorou, noivou, casou, e tudo foi se completando. Então nunca mais passou pela minha cabeça qualquer tipo de vício, ou de brigas, de divisão. Hoje, realmente, tem tudo que eu queria lá na infância, hoje eu tenho dentro de mim. Por mais que por fora tenha adversidades, mas dentro de mim tem tudo isso. A família perfeita, hoje não é só eu e minha esposa, mas a família perfeita para mim é o Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Então eu não dependo mais de ninguém. Eu não dependo do que está à minha volta para ser feliz. Hoje, a felicidade está dentro de mim, que é o próprio Espírito Santo. A paz está dentro de mim, que é o Espírito Santo. E, estando dentro, a gente irradia isso para fora e tudo à nossa volta também fica feliz e com paz. Graças a Deus. Como você vê, Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que seja você, a sua casa, a sua família abençoada, hoje e amanhã e sempre. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Direto do Templo de Salomão, nós estamos para levar vida a você que está oprimido, desacreditado, em busca de luz. Dizer uma coisa para você, é impossível uma pessoa ela vencer na vida enquanto ela ficar considerando ou focando nas dificuldades. O ser humano, ele só consegue vencer se ele enxergar o seu alvo. Você tem um alvo. Você quer ser feliz no seu casamento, você quer ter uma família unida, você quer ter saúde, você quer ter paz, você quer que tudo de bom aconteça na sua vida, não é assim? Mas para acontecer, você tem que entender que existe uma luta, uma batalha espiritual. Não vai cair do céu, não é uma coisa que você vai receber simplesmente por crer em Deus ou ter fé nele. Muito pelo contrário. A pessoa que crê e tem fé em Deus e luta, essa é que vence, essa é a que conquista, essa é que dá a volta por cima. Nós temos observado tantas pessoas com a vida no fundo do poço e elas estão perdendo tempo. Você tem dado tempo ao mal para trabalhar na sua vida. O que está por trás dessa tristeza, dessa angústia, desse sofrimento, dessa opressão, o que está por detrás de tudo isso é um mal espiritual. E esse mal espiritual, ele tem que ser removido da sua vida. E quando ele é removido, então o problema se resolve. Eu vou mostrar para você agora uma pessoa que nós ajudamos, que veio até nós no Templo de Salomão, porque nós temos aqui a mãe que luta pela filha, a filha que luta pela mãe, nós temos aqui o doente que vem buscar cura e recebe o milagre, porque você pode lutar por alguém que está mal. Ah, mas eu queria muito que essa pessoa, ela fosse comigo até o Templo de Salomão. Enquanto ela não decide vir com você, você pode lutar por ela. Você pode manifestar a sua fé
e ajudá-la a vencer. Preste atenção no que você vai ver e ouvir. Como você chama? Isis. Célia. E como era a Isis, Célia? A Isa ela vivia em depressão, triste, não conversava com ninguém, ficava afastada de todo mundo na família. E a gente não tinha uma relação assim de filho e mãe, né? Ela ficava isolada totalmente. E havia um motivo para isso? Eu não acreditava em mim. Eu tinha a atenção dos familiares, mas aquilo não me preenchia. Eu tinha a atenção dos meus amigos, mas aquilo também não me preenchia. Era um vazio tão grande dentro de mim, nada preenchia. E eu buscava, meu Deus, por quê? Por que eu sou assim? Eu me sentia diferente das outras pessoas, eu me sentia incapaz de conquistar qualquer coisa. Quer dizer, mesmo tendo tudo. Mesmo tendo tudo, eu era vazio, eu era triste. Eu pensava em morrer o tempo inteiro, eu chorava todos os dias. E eu não entendia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. Eu não acreditava em mim, que eu seria capaz de nada. As pessoas ao seu redor tentavam ajudar você? Elas me davam atenção, conversavam, tentavam me enturmar, porque eu era muito distante. Numa festa, eu procurava um lugar que eu pudesse me isolar. Sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, eu buscava um lugar para eu ficar sozinha. E ali eu ficava com os meus pensamentos só de morte, de tristeza. E nenhuma atenção, nada que eles fizessem faria com que eu me sentisse bem e feliz naquele momento. E a senhora, como mãe, se sentia impotente? Eu me sentia impotente, não sabia o que fazer, aí eu fiquei desesperada, aí comecei a vir para a igreja, né? Aí comecei a buscar por ela, né? Fazer meus propósitos direitinho, fui indo, até que ela veio. Ela veio, né? Ela mudou? Ela começou a mudar, né? E hoje? Hoje, minha vida é totalmente transformada. Eu não me reconheço. Quando eu olho, penso em mim antes e hoje, eu vejo que a transformação que é de dentro, ela se exterioriza. Eu vejo, hoje em dia eu tenho uma relação de amizade com a minha mãe, com os meus familiares, eu abraço, brinco com todo mundo. Eu tenho paz e eu passo para isso. Tanto que hoje eles falam, não para de rir, você não para de brincar. Eu sempre sou assim, eu mudei completamente. Passou a ser um referencial, né? Isso, passou um referencial agora. Tem paz lá? Tem paz mesmo. A luta, a oração, a perseverança da senhora valeu a pena aqui, né? Vale a pena orar, buscar pelo filho, lutar. Sem olhar as circunstâncias. Sem olhar as circunstâncias. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe você mais e mais. Falar uma coisa para você, a pessoa quando tem um mal na vida dela, ela não ouve conselhos. Então você tem que partir para a fé. É a fé que vai libertar o seu filho. É a fé que vai libertar o seu marido. É a fé que vai mudar a vida que você está vivendo. O mal, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Aliás, está escrito. Então ele tem trabalhado rápido. Você não pode perder tempo. Não dê tempo ao mal de amarrar a sua vida, de destruir a sua família, de fechar os seus caminhos. Se você quiser a nossa ajuda, eu quero fazer um convite aqui às pessoas que querem vencer o mal e receber a proteção do Altíssimo. Nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 da noite, você vai passar pelo caminho santo. A Bíblia Sagrada fala a respeito desse caminho que o imundo não passaria. O mal, a doença, o vício, o fracasso, a derrota. E quem quer que caminhasse através desse caminho santo não erraria, nem mesmo louco. E você já errou muito na vida, você tem que acertar. Você tem que terminar esse ano por cima. Você tem que terminar esse ano abençoado em tudo. Se você quiser, se você quer ficar livre dessa opressão, dessa angústia, dessa tristeza, é a oportunidade que você tem nessa sexta-feira. E o mal tem trabalhado forte. Na última sexta-feira, nós fazemos ali um plantão de atendimento e eu atendi uma jovem de 20 anos, já tentou suicídio 3 vezes. Uma pessoa que tem de tudo. Ela disse, olha, os meus pais me dão tudo. Eu tenho uma boa casa, eu tenho condição financeira, tudo que eu quero eu tenho, mas ela não tem vontade de viver.
Então muita gente está assim, foi liberta ali na hora. E você será liberto também. Se quiser a minha ajuda, se quer a nossa ajuda, nessa sexta-feira, no Templo de Salomão, às 10 da manhã e às 8 da noite, na Zona Leste de São Paulo, Avenida Celso Garcia, no número 605. Tu és a minha última esperança. E assim chegamos ao final de mais uma programação. Deus abençoe a todos grandemente.